Mesmo os que não cantaram, né? Ai, que carinha mais lindinha. Vontade de abraçar, de beijar. Paz do Senhor, igreja. Paz do Senhor, papais queridos. Parabéns pelo dia de vocês, né? Que alegria poder estar junto com vocês hoje. E hoje eu estou com a incumbência aqui, né? Friozinho na barriga, mas eis-me aqui, né? Eis-me aqui. Eu quero ler com vocês o primeiro versículo aqui do Salmo 128. E vou pedir que vocês fiquem em pé e orem por mim, né? Por favor. Em nome de Jesus. Versículo aqui do Salmo 128, apenas o primeiro versículo, que diz assim: como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Vamos colocar aqui, né? Adaptar. Como é feliz o pai que teme ao Senhor e que anda em seus caminhos. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, grandioso és tu, papai. Obrigado, Pai soberano, porque o Senhor nos dá a oportunidade de estar aqui na tua casa, Senhor. Já podemos, Senhor, te adorar, já podemos, Senhor, ouvir as homenagens, ver as homenagens, Senhor, preparada com tanto carinho, Senhor, para os papais aqui. Nós te louvamos por essa oportunidade. Neste momento, Pai querido, eu peço a tua bênção, Pai, para esse momento, Pai, onde a sua palavra será ministrada, Senhor. Usa-me, Senhor, a falar ao coração de cada papai, de cada filho, de cada um que aqui está, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, tu tem liberdade nas nossas vidas, na minha vida, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar. Então, estamos aqui, né, comemorando esse dia tão especial, né? Que privilégio, né? Privilégio quem tem o seu paizinho aí do lado, né? O seu vô do lado. Privilégio, né? Muitos já não têm, né? Os seus pais pertinho, né? Mas, porém, fica o quê? Fica o exemplo, né? Os ensinamentos desses pais amados que já partiram, né? Mas nós ficamos aí, né? Com os ensinamentos que eles nos deixaram, né? E podemos passar adiante, né? Os ensinamentos dos nossos paizinhos. Eu mesmo não tenho o meu paizinho aqui comigo, mas me lembro com muito carinho, né? Muita saudade. Meu pai foi um homem temente ao Senhor, né? Me deixou o legado, por isso estou aqui, graças a Deus. E o que eu me lembro muito do meu pai, né, de um exemplo muito grande que ele deixou, é que pelas manhãs ele lia a Bíblia, ele estudava a lição, né? Eu via lá meu pai com a sua Bíblia, com a sua lição. Meu pai nunca foi de falar assim. A gente via ele fazendo. Então eu aprendi realmente com o exemplo do meu pai. O pastor Disseu, né, que usava muito a frase, né, que o exemplo ele fala muito mais do que 1000 palavras, ele ensina mais, né, o poder do exemplo, né? Então, meditando ali no Salmo 128, como, né, o nosso irmãozinho ali já leu, papaizinho fresco, né? Ele falou, né, da importância desse salmo para ele, né? Mas é um salmo muito lindo mesmo, né? E aqui, meditando nesses salmos, né, que diz que bem-aventurado, que feliz é o homem que teme ao Senhor, o pai que teme ao Senhor, o filho, todos que temem ao Senhor, né? Que é uma pessoa feliz, né? Aquele que anda em seu caminho, né? E eu comecei a me lembrar, né? Além dos pais, né, do nosso convívio aí, pais que deixaram marcas, pais que nos ensinam hoje, eu olhei para a Bíblia e comecei a me lembrar dos pais da Bíblia, né? São vários, né? Muitos pais de fé, de coragem, de exemplo, né? Entre eles Noé, que salvou sua família, Jó, que orava pelos seus filhos, né? Que sacrificava pelos seus filhos, né? José, Jacó, Abraão. Dentre esses, né? Eu escolhi quem, né? Para falar. Abraão. Eu escolhi Abraão. Abraão é um personagem muito importante, né? É um personagem que fala muito comigo, a história de Abraão, né? E é um exemplo de um pai amoroso, um pai que deu exemplo, um pai de fé
e um pai que temia o Senhor, né? A gente fala em temor, né? Abraão, ele temia o Senhor, porque temer implica em obedecer, né? Temer ao Senhor implica em se submeter à vontade do Senhor, né? E quando a gente olha aqui para a vida de Abraão, a gente consegue enxergar isso. Aqui no capítulo 12 de Gênesis, né, inicia aqui a história de Abraão. Quando o Senhor chama Abraão, né? A gente já conhece, o Senhor chama ele para quê? Ele fala, sai da sua terra, da sua parentela, né? E o Senhor promete fazer de Abraão uma grande nação, né? E ele fala que Abraão seria uma bênção, né? Mas Abraão, ele prontamente, ele obedece. Por quê? Porque ele é submisso, né? Abraão é um homem temente ao Senhor, né? E ele sai da sua terra e ele começa a viver os propósitos de Deus para a vida dele. E é lindo, né? É lindo você ler do capítulo 12 até o 22 aqui que eu vou trabalhar, né? Que eu vou falar. A gente vê, durante esses capítulos aí, o tempo que Abraão levou para a promessa do Senhor de ele ser pai se concretizar na vida dele, né? Deus havia prometido que ele seria pai, né? Pai de grande nação, mas ele até então não era pai de nenhum filho, né? Como seria, né? Ele poderia duvidar, né? Como seria pai de grande nação se ele não tinha nenhum filho? E ele foi durante 25 anos da vida de Abraão que ele viveu isso, né? O filho da promessa, que é Isaac, ele veio nascer só quando Abraão tinha 100 anos, né? E interessante que é só ali no capítulo 21 de Gênesis, né, que vai falar sobre o nascimento de Isaac, que é o filho da promessa. E quando os anjos chegam e anunciam que realmente Sara ia ser mãe, Sara está ali atrás da tenda, e o que acontece? Ela começa a rir. Ela, olha só, como serei mãe, né? Na idade, 90 anos, né? Ela falou, não posso ser mãe, né? Ela riu. E o anjo falou que dali 1 ano, né, eles teriam um filho, né? E realmente o Senhor cumpre com aquilo que ele promete, né? E Abraão, então, foi pai, nasce um menino, né? E o nome é Isaac, né, o filho da promessa. E Abraão, então, ele ensina o seu filho. Ele já, nos primeiros dias, com 8 dias de vida, ele já circuncida o filho. Ele cria o seu filho tudo conforme a vontade do Senhor, né? Ele cria aquele filho com muito amor, né? Pense, gente, esperar quantos anos da vida para ter um filho, né? O filho da promessa, né, que era Isaac. Foi uma alegria muito grande para Abraão. E ele cuidou daquele filho com muito amor, assim como vocês cuidam do filho de vocês, eu creio, papais, né? Como é bom, né? Ter um filhinho. Como é bom poder dividir as experiências, pegar na mão. Claro que tem a parte difícil, mas a parte boa, ela se sobressai, porque é maravilhoso, né? É maravilhoso você poder, né, ter um filhinho. Eu, como mãe, falo que é maravilhoso ter um filho, né? Então, Abraão cuidou desse filho, né? E cuidou com muito amor. Mas chegando um determinado tempo da vida ali de Abraão, no capítulo 22, né? Deus, ele põe à prova Abraão. O Senhor, ele faz uma dura prova para Abraão. Aqui no capítulo 22, né, diz assim, versículo 1, no versículo 2. Então disse Deus, né, a Abraão, né? Toma o seu filho, o seu único filho Isaac, a quem você ama, e vá para a região de Moriá e sacrifica-o ali como um holocausto, num dos montes que te indicarei. Pense, que desafio, hein? Que pedido duro, né? E na sequência aqui, né, vamos continuar lendo. Na manhã seguinte, então, Abraão se levantou-se, preparou o seu jumento e levou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Vejam só, Abraão, ele não hesitou em obedecer ao Senhor. Ele tinha uma fé assim inabalável, né? E ele sabia que Isaque era o filho da promessa e ele não hesitou.
né? Em pegar o seu filho, pegar o seu animal e ir cumprir com aquilo que o Senhor havia pedido para ele. Foram 3 dias de viagem. Ele pega o seu filho, viaja durante 3 dias até chegar ali em Moriá, esperando que o Senhor mostrasse a ele. De longe ele já viu, né, o monte. E olha a fé desse homem, né? A gente vê aqui que no versículo 5, né? Abraão, através, né, da sua fala, ele demonstra crer em algo grandioso que poderia acontecer. Olha o que ele fala aqui para os seus servos, né? Abraão olhou e viu o lugar ao longe e disse ao seu servo, aqui versículo 5, disse ao seu servo, fique aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Olha só a certeza de Abraão. Ele falou, eu vou lá com o menino, o moço, e depois que eu adorar ao Senhor, nós voltaremos. Abraão aqui, ele já cria no milagre, em algo grandioso que o Senhor ia fazer ali. Ele já foi com seu coração certo de que o Senhor ia fazer algo. Olha que interessante, olha que lindo, né? E tudo isso, Abraão passava para Isaac, né? Toda essa fé, toda essa confiança, ele passava para Isaac, né? E o que aconteceu? Abraão pegou a lenha, versículo 6, para o holocausto e colocou nos ombros do seu filho. Dá para ver que aqui Isaac não era tão pequeno, né? Ele já era grandinho, ele carregou as lenhas, pensem, gente. Ele carregou as lenhas para o sacrifício. E o texto continua dizendo, né? E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando juntos, Isaac disse ao seu pai. Chegou um momento tão duro, né? Uma pergunta tão difícil. Abraão olha para o seu pai e diz assim, meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaac perguntou, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão, com seu coração cheio de fé e sabedoria, lhe responde, Deus proverá o cordeiro para si, meu filho. Que coisa linda, né? Que fé, né? É impressionante, né? A fé deste homem. Deus proverá o cordeiro para si, meu filho. Isso abala a nossa, né? Abala as nossas estruturas, né? Mas nós vamos colocar para as nossas vidas, olhar para as nossas vidas e sempre nós temos alguma dificuldade, né? E às vezes nós colocamos essas dificuldades tão grandes, né? Parece que nós não conseguimos vencer essas dificuldades. Abraão olha para a situação ali, né? E ele responde para o seu filho, Deus proverá. Você tem respondido, né? As suas indagações, nas suas dificuldades, Deus proverá? Deus proverá a solução. Deus proverá a sabedoria para eu educar o meu filho. Deus proverá. Que frase mais poderosa e maravilhosa, né? Outro exemplo de Abraão, né? Uma fala maravilhosa. Dizer que Deus proverá. Essa frase, ela inspirou cantores, né? Nós vemos tantos louvores, né? Que cantam falando essa frase, Deus proverá. Então, os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu ali um altar sobre ele, arrumou a lenha, amarrou seu filho, Isaque, e colocou sobre o altar. Vejam que interessante aqui. Nós vemos que aqui não só Abraão, ele se submeteu ao Senhor, mas Isaque também. Isaque, ele se submete ao seu pai. Isaque não era mais uma criancinha que podia ser segurada facilmente. Ele já carregava as lenhas para o holocausto. Isaque podia sair correndo, se ele não quisesse. Ele deixava o pai dele lá para trás, porque Abraão já tinha eu acredito que mais de 110 anos, eu não pesquisei quantos anos ele tinha. Mas quando Isaque nasceu, ele tinha 100, né? Isaque já era grandinho. Pense, vamos dizer que ele tinha 110 anos. Né? Um homem com 110 anos correndo atrás do filho. Quando o teu pai pega uma cinta para te corrigir, você fica paradinho ou você corre?
Às vezes os pais jovens, aí os filhos deixam o pai no chinelo. Imagine, gente, imagine Abraão, né? Já era de idade. Mas Isaac não, ele se submete, ele se deixa amarrar, ele se deixa se deitar no altar. Olha a profundidade disso. Olha o quanto Abraão transmitiu um exemplo para esse filho. Abraão era tão submisso ao Senhor que ele fez de Isaac um filho submisso. Olha o poder do exemplo. Olha o poder do exemplo. Um filho se submetendo ao pai. Mas eu creio também que Isaac, ele também confiava que Deus poderia o livrar. Eu creio também que Abraão passou essa fé tamanha que ele tinha, né? Ele conseguiu transmitir através do seu exemplo a sua fé, o seu temor a Deus. Olha que interessante, amados irmãos. Até esqueci da minha folhinha aqui. E, por fim, a gente vê que aqui o Senhor, ele não estava querendo exatamente Isaac. Ele estava querendo algo maior na vida de Abraão, né? A gente vê que quando, né, Abraão pega o cutelo para sacrificar o seu filho, o anjo aqui, a palavra diz que o anjo do Senhor chamou do céu, Abraão, Abraão. E ele diz, eis-me aqui. Ele, não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu próprio filho, o seu único filho. Então o Senhor, na verdade, ele não queria que Isaac fosse sacrificado. Ele queria o coração de Abraão. Ele queria saber em que lugar ele estava no coração de Abraão. Em que lugar o Senhor está no coração de cada um de vocês? A palavra do Senhor nos ensina que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Nós devemos amar a Deus mais do que amamos os nossos filhos. Esse é o desafio. E Abraão, mesmo sendo um filho, né, tão demorado para chegar, um filho que ele amava muito, ele amava a Deus ainda mais do que o seu filho. E ele passa na prova, né? E ele passa na prova, glórias a Deus. Então Abraão ergueu os olhos e viu o carneiro preso pelos chifres, num arbusto. Foi lá, pegou-lo e sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. E aquele lugar, ele deu o nome, né? Que o Senhor proverá. Por isso, até hoje se diz, né? O Senhor proverá naquele monte. Olha que extraordinário, né? A história desse homem. Que exemplo que ele nos deixa, né? Um exemplo de fé e de temor. O texto lá de Salmos 128 diz que aquele que teme ao Senhor é feliz e que também é abençoado. Abraão, ele foi feliz e ele foi abençoado, né? Ele viu as promessas do Senhor se cumprindo. E depois que Abraão foi, as promessas do Senhor continuou se cumprindo nas suas gerações, né? Nós, né, fomos alcançados porque o pai Abraão, né, o Senhor prometeu que ele seria pai de grandes nações. E concluindo aqui, amados, eu digo a vocês, filhos, né, que tiveram ou têm, né, o exemplo de um pai aí. Siga esse exemplo, né? Copie esse exemplo. Sejam obedientes. Vale a pena. Porque o Senhor fala, né, que aquele que teme a Ele, esse é feliz. E quando você obedece ao seu pai, você está obedecendo a Deus. Você está obedecendo os mandamentos do Senhor. E aos pais, eu digo, sejam esse exemplo. Seja um exemplo para os seus filhos. Faça aquilo que você gostaria que eles fizessem. Seja um pai pelo qual o seu filho possa se espelhar, possa olhar para você
e dizer: eu gostaria de ser que nem o meu pai. O meu pai realmente é o meu herói. O meu pai é o meu exemplo maior. Esse é o conselho da palavra do Senhor hoje. Seja o exemplo, né? Porque você pode contar com esse Deus que estava com Abraão, esse Deus está com você, está com cada um de nós, né? A gente pode contar com Ele, porque Ele é o Pai maior, Ele é o Pai soberano, Ele é o Pai que nos ama, Ele é o Pai que quer o nosso melhor. É o Pai que quer viver uma eternidade conosco. Ele tem interesse em nós, né? Esse Pai que tem um amor tão grande, incomparável para conosco, né? E Ele nos dá uma liberdade, através de Cristo, para nós pedirmos aquilo que nós precisamos, né? Até sabedoria, né? Se vocês têm falta de sabedoria, peça ao Senhor. O Senhor nos dá essa liberdade de pedir a Ele. E esse Pai amoroso, Ele vai te dar sabedoria, através do seu Espírito Santo, amém? Então, mesmo nós falhando, o Senhor, Ele nos perdoa, né, quando nós estamos com o nosso coração, quando nós aquebrantamos o nosso coração. Ele nos perdoa e Ele nos dá novas oportunidades. Há sempre uma nova chance, né, de sermos filhos melhores. Há sempre uma nova chance de você ser um pai melhor, né? O Senhor sempre quer que nós cresçamos. Amém? E vamos nos lembrar aqui desse Salmo 128. Feliz ou bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. Vamos temer ao Senhor. Como eu falei, temer, né, implica em obedecer, em se submeter à vontade desse Deus. Quanto mais você obedecer, mais abençoado e próspero você será, como pai, como servo do Senhor. Amém?